Olá pessoal, então dando continuidade aí ao curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi, nós estamos no módulo 4 e entramos agora na segunda aula. Nessa segunda aula a gente vai fechar aí nossos conhecimentos básicos em respeito do REST, passando nessa aula por URI, Resources, Operações e os State Codes. A gente passando por isso aí vai dar conhecimento necessário para a gente formar a nossa base aí do REST e empregar lá no DataSnap. Então essa aula é bastante teórica também, mas extremamente fundamental para que a gente consiga na prática aplicar a arquitetura REST. Então vamos iniciar aí. O que vem a ser o URI? O URI vem de outro acrônimo, né? Uniform Resource Identifier, ou seja, identificador uniforme do recurso. Como eu disse anteriormente, a arquitetura REST ela se baseia no protocolo HTTP e nos recursos, com a aplicação dessas operações do HTTP sobre esses recursos. Então, o recurso basicamente ele tem um nome, que a gente trata na URN, uma localização que a gente trata na URL, a soma disso mais o protocolo de chamada compõe aí o que a gente chama de URI. O recurso ele deve ter um endereço único e não pode haver dois recursos com o mesmo nome sobre a mesma chamada, né, na mesma API. Então, basicamente, a composição de uma URI seria, como exemplo aí na tela, o protocolo HTTP, o seu domínio, o nome da sua API, a versão e o recurso propriamente dito. Então, para a gente poder exemplificar aí o que seria um recurso, o recurso ele pode representar uma coleção, um elemento, um subelemento. Então, vamos supor aqui que nós peguemos aí a nossa lista de participantes do curso e divulgamos ela através de uma API. Então, à medida que eu dou lá um get participantes, ele vai retornar para o requisitante a lista de todos os participantes desse curso. Então, nós vamos entregar para ele a coleção de participantes. Quando eu identifico um participante único, ou seja, me dá o participante de número 6, então ele vai pegar esse identificador e vai trazer apenas o elemento número 6, não mais a coleção inteira. E no caso dos subelementos, um exemplo aí seria, como a gente está fazendo aquela interação lá nos comentários do vídeo, né, da primeira aula, vamos supor que o participante 6, quais sistemas que ele usa? Aí eu poderia ter novamente uma coleção de sistemas e no exemplo aí que eu estou mostrando na tela, eu pedi o sistema 1 dele. Então, na coleção de sistemas do participante número 6, me traga quem é o sistema com identificação 1. Basicamente, isso seria a situação de recursos aí que a gente poder fazer esse entendimento. No nosso servidor aí, que a gente está construindo ao longo do curso, a gente vai tratar especificamente o recurso estabelecimentos. Tá? Então, não vamos mais ali utilizar o get estabelecimentos, atualizar estabelecimentos. Nós vamos fazer as operações de CRUD em cima do recurso estabelecimentos com as operações do HTTP. Conforme eu já havia mencionado, as operações são post, get, put, delete, fazendo aí o CRUD, né? O create, read, update, delete. E aqui hoje eu vou trazer para vocês um exemplo do que vai acontecer. Por exemplo, quando você aplica um post
ele cria um novo elemento na coleção. Um exemplo aí, se a gente estivesse usando participantes ou até mesmo estabelecimentos, ele criaria um novo estabelecimento na nossa coleção. Quando eu estiver trabalhando aqui com coleção e executar um get, conforme eu falei, ele vai trazer toda a lista dessa coleção. Então ele vai listar todos os estabelecimentos que estão cadastrados no nosso sistema. Um put, que seria na verdade um update, eu não consigo fazer um update na coleção inteira, eu não consigo fazer um update sem where, vamos tratar assim. Tá? Então ele não é aplicável. E eu tenho aí uma outra situação que seria a situação do delete. Repare que eu botei ela em vermelho, porque se você der um delete na coleção, por mais que você disponibilize esse método, o que vai acontecer? Você vai apagar a coleção inteira. Não seria muito inteligente disponibilizar esse método. A mesma coisa ali no caso do put. Você tem um não aplicável, né? Mas pode ser que você faça. Não é aconselhável, vamos tratar assim. No caso dos elementos, não há muita aplicabilidade você dar um post, ou seja, para criar o elemento 6. Por quê? Teoricamente, as operações aí do verbo HTTP, elas saem do cliente para o servidor. Então, teoricamente, o cara que está fazendo a criação de um elemento, ele não sabe a identificação do elemento, ele não sabe em que requinô que está, vamos tratar aí como requinô, né? Ele não sabe o ID desse elemento na lista. Então eu vou incluir, beleza, inclua aí para mim, mas eu nem imagino qual a numeração que ele tem antes de fazer a inclusão, até porque eu posso ter mais gente tentando incluir, né? Um get com o elemento específico vai trazer o elemento específico na tela. Um put vai atualizar esse elemento, e aí caso o elemento não exista, tá? Ele aplica uma espécie de post, aí ele cria, ok? Então vou no elemento 6, ele existe? Existe. Eu atualizo. Não, ele não existe, aí sim ele cria. Então o post não é aplicável, mas o put tem esse poder de fazer a criação. E o delete apagaria esse elemento. Para cada uma dessas operações, você tem a possibilidade de retorno. O HTTP ele tem umas famílias próprias de códigos. Então, o código 200 significa que foi operado com sucesso. Então, a família do 200 são os códigos da operação ocorrida com sucesso. Então, você tem aí 200 nos gets da vida, quer dizer o quê? Que o get aconteceu ok. Se você está fazendo a criação de um elemento, se você está dando um post, o que ele vai fazer? Ele vai te retornar um 201, que é o created, ou seja, criei corretamente. Quando você tem os erros do lado do cliente, por exemplo, você tem aí as situações da família 400 ocorrendo. Então, se você pega um erro de sintaxe na requisição que você está fazendo, ele te dá um erro 400, que é o que? Um erro na sintaxe, um bad request. Um 401, perdão, para quando você não é autenticado. 401 para quando você não é autenticado no sistema. 403, quando você está autenticado, mas não está autorizado a fazer a utilização desse recurso com esse verbo, com essa operação. E o 404, que é o not found, ou seja, ele não localizou. E de uma maneira mais geral, você tem o erro do lado do servidor, representado na família 500. Esses códigos de erros, os status codes, eles fazem parte aí do protocolo HTTP. Então, caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre isso, basta pesquisar status code do HTTP. Ok?